Se tem uma coisa que eu aprendi é que constância é importante, independente do seu mercado ou do seu nicho de atuação. E seja qual for o seu hábito ou qualquer outra coisa do tipo. Primeiramente, eu sou Paulo, eu sou um pequeno empreendedor, entendeu? Eu tenho empresa já tem por volta de 2 anos, então eu sou um cara que tento desbravar na vida e tento ter resultado nas coisas que eu faço, entendeu? Então eu empreendo já há 2 anos, é um curto período de tempo e eu nunca tive experiência empreendendo. Essa foi a minha primeira experiência. Ter uma empresa, mas ela não é uma empresa grande, é uma empresa fundo de quintal. Eu não vou ficar me vangloriando porque eu tenho um empreendimento. Eu vejo muita gente que abre um pequeno negócio e já começa a usar a nomenclatura da palavra empresário para ela mesma. E fala, eu sou empresário, não sei o que, é isso e aquilo, entendeu? Eu sou mais pé no chão. Eu realmente falo o que eu tenho. Eu tenho uma empresa fundo de quintal, entendeu? É basicamente isso. E eu tô aqui nesse vídeo para destacar uma importância muito grande para você. Eu treino, eu faço atividade física, eu me cuido, eu sou uma pessoa que busca cuidar minimamente da pessoa que eu sou hoje em dia, entendeu? Leio bastante também, regular eu leio uns livros dessa grossura para mais, algumas bíblias assim do tipo. Porque eu sou uma pessoa que eu tento controlar ao máximo minha vida para que ela vá para um bom caminho. Eu tento estudar bastante, eu tento praticar atividade física, eu busco para praticar esportes que envolvam competitividade, entendeu? Eu busco ter uma boa massa muscular, eu busco cuidar muito do meu percentual de gordura, eu busco cuidar da minha alimentação, essas outras coisas, e tudo isso se reflete na minha outra vida, que é a vida no financeiro, entendeu? Então, eu acho que eu sou uma pessoa ideal para falar sobre constância. Eu treino desde os meus 17 anos de idade e hoje em dia eu tenho 21 e eu nunca parei de treinar. No máximo eu parei 1 a 2 semanas ali porque eu fiquei doente ou alguma coisa assim do tipo, mas até isso foi bem raro de isso acontecer. E eu estudo todos os dias da minha vida. Eu acho que desde os meus 16 anos de idade eu estudo todos os dias da minha vida. Então eu sou uma pessoa muito preocupada com a educação. Então, cara, assim, esse é o panorama geral que eu posso dar sobre mim. Então eu acho que eu sou uma pessoa minimamente qualificado para falar sobre constância, entendeu? Bom, a constância ela é algo necessário na vida de qualquer pessoa, seja você uma pessoa que trabalha com fitness, seja você uma pessoa que vive o fitness, seja você uma pessoa que investe, seja você uma pessoa que trabalha com investimento, seja você uma pessoa que quer se desenvolver em alguma profissão, entendeu? Você tem que ser constante na vida, independente de tudo que você faz, porque a constância ela tem a capacidade de fazer com que você ganhe o jogo ou que você chegue em um lugar expressivo no jogo, entendeu? Quando eu digo jogo, eu estou falando de negócios, eu posso estar falando da sua aptidão física, eu posso estar falando de qualquer área referente à sua vida, entendeu? Porque se você quer ter um shape muito top, ou se você quer ficar muito bom em algum esporte, você tem que praticar ele durante tempo suficiente para então você conseguir chegar em algum lugar. Se você quer ser uma pessoa que quer se aposentar no futuro através de seus investimentos, você tem que investir constantemente todos os dias da sua vida ou todos os meses da sua vida por 5, 10, 20, 30, 40 anos, entendeu? Então, é nessa linha de raciocínio que eu mais ou menos estou falando e estou tentando explicar aqui para você. Existe por aí pessoas que promovem comportamentos com baixo esforço e de recompensa rápida e têm uma baixa capacidade de impacto na sua vida. Ver reels, apostar, comer ultraprocessados, beber, fumar cigarros, entorpecentes, algum para não falar outra coisa, entendeu? Eu estou me referindo a mais essa colocação de coisas aqui. Enquanto existem os outros comportamentos que as pessoas julgam superiores, entendeu? Que é tipo ler um livro, cuidar da sua atividade, cuidar do seu físico, fazer cardio, fazer musculação, estudar, se desenvolver na sua profissão, buscar ensinar as outras pessoas, buscar treinar outras pessoas também e buscar ser uma pessoa de destaque na sua vida. É o lado que eu mais tento me colocar. Não estou dizendo que eu sou uma pessoa que eu não consigo, que eu só vivo de um lado, que eu sou o paladino da justiça, que eu sou perfeito. Não, tenho muitos defeitos. Já bebi, já fiz coisa errada, já fui cuzão com outras pessoas, então não tenho por que ficar me colocando em um lugar que eu, de uma pessoa perfeita que eu não sou. Não sou, se tem uma coisa que eu não sou é perfeito aqui, basicamente, entendeu? O mais sincero que eu tô sendo aqui com você é isso. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito disciplinado com as coisas que eu faço. Quando eu comecei a academia, pra mim era quase um sonho, então eu gostava muito disso. E desde os meus 17 anos de idade eu treino quase todos os dias na minha vida. Eu treinei em dia que eu levei, que eu fui traído, quando eu tinha namorado, eu treinei quando eu tinha ficado doente, eu treinei quando eu tinha perdido um amigo, eu treinei em períodos na minha vida que eu nem mais, era quase uma válvula de escape pra mim, então eu não conseguia parar de treinar, era basicamente isso. Existe muita gente por aí, eu tenho que começar na academia, isso, aquilo, enquanto pra mim eu não conseguia parar de treinar. Se eu parasse de treinar, eu enlouqueceria. E eu muito cedo aprendi sobre o mundo dos investimentos. E aí eu sou investidor desde os meus 16 anos de idade. Foi quando eu pude abrir conta em banco, quando eu tive a necessidade de abrir conta em banco, porque eu tinha que receber o dinheiro do meu trabalho, das minhas coisas. E aí eu conheci os investimentos, eu falei, cara, que legal isso daqui. Aí eu comecei a investir. Então eu sou uma pessoa que eu tenho 21 anos e eu invisto há 5 anos. É muito doido essas coisas. São o tipo de coisa que acontecem com eu não simplesmente porque, pai, mãe, não, eu simplesmente fui curioso, eu estava no lugar certo, na hora certa, e eu sabia o que eu queria, eu sabia que eu queria melhorar de vida, entendeu? Eu sempre fui um cara muito esperto, então
eu observava as pessoas à minha volta e olhava, cara, eu não quero ter a vida dessa pessoa. Eu olhava em volta e sempre quando eu percebia alguém que tinha uma vida semelhante ao que eu queria, eu falava, cara, quais são os comportamentos que essa pessoa tem? Entendeu? Aí eu sempre fui um menino muito esperto, então eu observava o que as pessoas faziam e eu somente tentava replicar, entendeu? Tipo, eu via que a maioria dos meus parentes eles tinham um sobrepeso muito elevado, então eles não tinham uma saúde muito boa, eles passavam por alguma dificuldade no plano físico, entendeu? Aí eu sempre olhei eu sempre tive alguns raros casos de exceções na minha família, que eles tinham um shape muito da hora, eles tinham um condicionamento físico muito da hora, eram pessoas que cuidavam bastante do seu corpo, que cuidavam da sua estética para serem bonitas, essas coisas. Aí eu falei, cara, eu vou me inclinar mais para esse lado aqui, porque esse lado eu acho mais da hora. E eu comecei a acompanhar o YouTube, fui começar a usar o celular de verdade, eu acho que eu tinha uns 16 para 17 anos, alguma coisa assim, não sei. Eu fui chegar muito tarde, a galera da minha idade foi ter celular com 12, 11 anos, alguma coisa assim. Eu demorei muito para ter celular, entendeu? Eu acho que eu fui ter meu primeiro celular com 14 anos, quebrou, aí passou bastante tempo. Aí eu fui voltar a ter celular com uns 16, porque eu tive que voltar para a escola e eu comecei a estudar longe, essas paradas aí, entendeu? Aí eu comecei a acompanhar o conteúdo da galera. Eu conheci Primo Rico, Thiago Nigro, essas coisas, e eu entendi que investimento era importante. Aí essa pequena história de passagem dos investimentos na minha vida foi essa. Eu entendi que o investimento era importante. Eu falava, porra, o meu salário, que já não era muita coisa, eu investia boa parte, entendeu? E eu trabalhava simplesmente pela diversão. Eu não vou negar que eu trabalhar, até hoje em dia eu trabalho porque eu acho muito legal. Não trabalhar assim, eu vou trabalhar para não, eu trabalho para mim, eu acho algo muito divertido. E principalmente a parte de construir alguma coisa. Quando você tem um propósito, tipo, vou trabalhar em um emprego CLT, sei lá, telemarketing, alguma coisa assim. Aí é um exemplo de uma pessoa que eu conheço que trabalha com telemarketing. Vou trabalhar em telemarketing, vou juntar uma grana, vou começar a gravar conteúdo, vou pensar em fazer algum negócio. E em paralelo a isso eu vou me desenvolvendo em alguma outra área. Porque isso pra mim é quase um tipo de investimento, entendeu? Porque você tá construindo alguma coisa. Pra mim é a mesma coisa de você construir um shape legal. É a mesma coisa de você ser um praticante de jiu-jitsu que tá na faixa branca e está treinando regularmente para você pegar a sua faixa azul. Eu vou usar esse exemplo aqui, porque hoje em dia eu sou um praticante de jiu-jitsu. Então, cara, eu sempre olhei esses comportamentos de longo prazo e eles sempre tiveram uma inclinação muito. Eu sempre tive uma inclinação muito maior a eles. Principalmente porque eu olhava e prestava atenção, cara, se eu inclinar minha vida nessa direção, ela tem a capacidade de ser muito melhor no futuro e eu tenho a capacidade de me arrepender menos, entendeu? Eu sempre conheci pessoas que abusaram muito de bebida, abusaram de substâncias, abusaram de outras coisas, entendeu? E eu olhava a vida que essas pessoas levavam e o final delas acabava não sendo muito feliz. Eu já tive amigos que foram presos, eu já tive amigos que não estão mais aqui por escolhas erradas e essas coisas. Então eu simplesmente observava as escolhas que eles faziam e eu conseguia ter a percepção e falar, porra, eu não quero isso pra minha vida. Aí eu começava a olhar também a galera que tinha as escolhas que eu falava, cara, esse cara tá tendo um comportamento muito da hora e eu quero que a minha vida se encaminhe pra essa direção, então eu vou me comportar semelhante a ele, entendeu? Eu nunca, eu nunca fui uma pessoa que, eu não sei se isso é personalidade própria ou alguma coisa. Eu nunca fui a pessoa, eu vou fazer isso porque eu quero. Não, eu nunca fui assim. Eu sempre observava o que as outras pessoas estavam fazendo, eu avaliava aquilo, se aquilo se encaixaria comigo, eu falava, vou começar a fazer também. É basicamente isso. A minha vida ela gira em modo disso, até minhas empresas, entendeu? Eu simplesmente olho o que as outras pessoas estão fazendo, eu vejo, porra, tá dando certo aqui. Acho que se eu abrir um também pode dar certo, entendeu? Não é basicamente eu sou invejoso, é porque aquilo já se provou dar certo, entendeu? Então eu fazer algo que já dá certo tem a chance de dar mais certo, entendeu? Do que eu tentar fazer algo que eu nunca vi e dar errado. Cara, existem várias atividades físicas, mas eu sei que ninguém tenta correr ou tenta fazer maratona de cabeça para baixo em parada de mão. Assim, eu não sei se você já viu aquele negócio que você fica de cabeça para baixo e as pessoas vão se movimentando. Eu nunca vi ninguém fazer uma maratona disso. Então, eu acho que não é um esporte muito legal, entendeu? Então, eu observo os esportes que têm a inclinação a algo que eu queria, pô, eu sempre quis ser grandão, sempre quis ser forte. Então eu acabei entrando na musculação. Eu sempre quis ser bom de luta, então eu acabei avaliando. Cara, a galera pratica muito jiu-jitsu e recomenda muito jiu-jitsu. Eu acabei entrando no jiu-jitsu. Cara, a galera sempre recomenda também a corrida para melhorar do sistema cardiovascular, melhora do VO2, da capacidade do seu coração, dessas coisas. Acabo me inclinando na corrida, entendeu? Então eu sempre tive meio que essa linha. Eu sempre observei o que as outras pessoas estavam fazendo e eu fazia também. Então eu comecei a ter constância nesses comportamentos. Aí, tipo, a minha primeira atividade física foi a corrida. Eu já corro há muito tempo. Não que eu seja um corredor ferrenho que nem eu era no passado, que eu já fui um maratonista, essas coisas doidas aí. Hoje em dia nem tanto. Eu corro mais ali aos finais de semana
e eu pratico atividade física nos finais de semana. Então eu consegui ter um acúmulo de hábitos na minha vida que conseguiram fixar alguns comportamentos tão instaurados que eu simplesmente não preciso mais me esforçar para fazer algumas coisas. Eu não preciso me esforçar para investir o meu dinheiro, eu não preciso me esforçar para fazer atividade física, e eu não preciso me esforçar para buscar um trabalho e ter alguma fonte de renda ou simplesmente vender alguma coisa. Porque algumas coisas, devido à constância que eu tive com o tempo, elas se tornaram hábitos tão fixados dentro de mim que é complicado eu não fazer isso, entendeu? Eu posso até mesmo ter um trabalho CLT, coisa que hoje eu não tenho mais, entendeu? Posso ter um trabalho CLT, mas eu buscaria fazer alguma coisa para vender e fora do meu horário de trabalho, aos finais de semana. Eu posso. E simplesmente esse canal aqui também, eu observei o que as pessoas que eu admiro fazem e todas elas gravavam conteúdo. Então eu falo, pô, eu vou começar a gravar conteúdo também porque é uma inclinação que eu devo ter, entendeu? E existe uma peça muito fundamental em tudo isso, a constância, que todos os hábitos que podem te levar a algum lugar, eles são hábitos de longo prazo, eles não são hábitos de curto prazo, entendeu? Você investir o seu dinheiro é muito diferente de você apostar, que é um hábito que vai te dar uma recompensa muito rápida e tem um risco muito elevado e vai te deixar muito louco da cabeça. Investir é sem graça. Você vai lá, compra uma ação a 5, 20, 30 reais, entendeu? Você simplesmente espera que ela pague dividendos e ela simplesmente paga. É muito previsível, entendeu? Aí ela pode descer, pode subir se você não escolher uma ação muito errada, entendeu? Mas o mercado ele é muito fixo, entendeu? Então, tipo, o mercado ele pode até descer, mas tu olhar num panorama geral, ele sempre vai ter andado para cima, entendeu? Então, cara, os comportamentos de longo prazo, eles são chatos, são tediosos, entendeu? Então, eu cheguei a uma conclusão muito específica, o sucesso, ele é tedioso. Ele não é emocionante, entendeu? Você simplesmente levanta, trabalha e treina e come bem e volta para casa e dorme. Você levanta, trabalha, come bem e volta para casa e dorme. Não é algo tão mirabolante, entendeu? Essa é a palavra adequada. As pessoas elas buscam fazer coisas mirabolantes, elas buscam a ideia do próximo negócio, elas buscam fazer algo que seja fora da curva, elas buscam pensar muito fora da caixinha, entendeu? Mas, cara, para você chegar em algum lugar e você ter um determinado sucesso em alguma coisa, você tem que buscar o que já funciona, fazer aquilo por tempo suficiente e buscar se aprimorar de uma forma tão excelente naquilo que você vai chegar em algum lugar e seja lá qual for o comportamento, entendeu? Cara, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vejo muitas pessoas fazendo negócios mirabolantes, agência, consultoria, não sei o quê. Aí na minha região é um lugar onde essas coisas não existem e elas até acontecem, mas você observa a vida das pessoas que fazem esses trabalhos de consultoria, aqui elas não conseguem ter uma vida tão boa. Talvez se elas se mobilizassem em uma cidade maior e conseguissem mudar o seu perfil no Instagram, essas coisas, entendeu? Eles conseguiriam ter mais sucesso, mas como eu me localizo em uma cidade pequena, que aonde você vira tem um comércio. Então, tipo, eu pensei, cara, eu vou abrir um comércio parecido aqui na frente da minha casa. Eu abri e simplesmente deu certo. Eu abri e simplesmente deu certo. Então, assim, eu sou apenas um copiador das coisas que funcionam. Eu sempre fui assim. Hábitos que dão certo, eu copiava hábitos e simplesmente encaixava na minha vida, na minha rotina e falava isso aqui vai dar certo. E realmente dava certo. Ah, comportamentos para melhorar a saúde do meu cérebro, eu olhava o que funcionava, eu copiava exatamente os comportamentos que eu fazia e dava certo. Ah, as pessoas que têm sucesso na vida, elas fazem isso, isso e isso. Não exatamente que todas as pessoas que têm muito sucesso, elas não falam exatamente o que elas fazem, entendeu? Elas ficam rodeando, entendeu? Mas você tem que observar o que as pessoas fazem. E as pessoas que eu observo que elas têm muito sucesso, elas têm empresa, todas elas têm empresa, todas elas gravam conteúdo e todas elas vendem produtos na internet. Seja produtos físicos, digitais ou infoprodutos, qualquer coisa, entendeu? E eu sempre tive essa observação, então eu falo, cara, a minha inclinação na vida vai ser essa daqui, entendeu? Então, e eu simplesmente tinha que ter a percepção, eu vou construir. Porque quando você entende que você vai construir a sua vida, que você vai construir o seu físico, construir o seu negócio, construir a sua vida intelectual, essas coisas, cara, você acaba se divertindo no processo, entendeu? Eu, hoje em dia, eu já acho muito divertido ler um livro desse, e eu agora vou ler um desse, entendeu? Que é de um tema totalmente diferente. Eu acho muito divertido ir pra academia e treinar pesado para ficar mais forte, entendeu? Eu acho divertido. Eu acho muito divertido ganhar dinheiro. Eu acho muito divertido construir um negócio. Então, são essas coisas que eu acabo achando muito divertido hoje em dia. Mas se eu fosse uma pessoa que eu apostasse, eu provavelmente eu não acharia divertido investir, que eu acho muito divertido. Todos os dias, e eu faço um negócio que eu não sei se as pessoas fazem, entendeu? Eu vejo muitas pessoas, elas separam o dinheiro todo dia do mês e compram uma ação ali no começo do mês. Bom, como eu sou empreendedor, a minha renda ela é muito recorrente, então depende muito do dia. Tem dia que eu ganho uma quantidade X de dinheiro e tem dia que eu não ganho. Então, os meus aportes são diários, entendeu? Então, todos os dias eu olho ali o tanto que eu consegui fazer no dia, eu separo a minha quantidade, eu olho, cara,
eu vou investir em quê? Eu vou lá comprar ação da Klabin, compro o Banco do Brasil Seguridade, o Banco do Brasil Normal, fundo do BTG Pactual, essas coisas, entendeu? Aí eu vou lá, eu compro diariamente, aí eu vou o preço da ação, o Banco do Brasil tá a 30 e pouco, eu vou lá, compro 10 ações do Banco do Brasil no dia, eu compro duas no dia, mas todos os dias eu vou lá e eu compro uma ação, entendeu? Então, assim, são esses comportamentos que acabam fazendo eu ter uma fixação muito maior nessas coisas. E se eu fosse a pessoa que apostasse em bet, eu provavelmente eu não teria, eu não acharia investir de vestido, eu não acharia construir um negócio de vestido. Se eu fosse uma pessoa que eu somente colocasse o Reels na minha frente, eu passasse o dia todo no celular rolando a tela, eu não acharia ler divertido, entendeu? Se eu fosse uma pessoa que come pizza todo dia, que come ultraprocessados todos os dias, se eu fosse esse tipo de pessoa, provavelmente eu não acharia treinar e fazer dieta divertido. Coisa que eu acho muito interessante ver o manejo que meu corpo tem com tudo isso, entendeu? Então, cara, olhe o que dá certo na vida das pessoas e simplesmente replique na sua. Não é difícil. A fórmula está pronta, ela existe. E não é a inteligência artificial que vai te falar, não é, é simplesmente você vai ter que parar e observar as pessoas que estão fazendo as coisas que estão dando certo e você tem que fazer também. Não é difícil, cara. É dessa forma que você consegue arrumar a sua vida. E não é nem um pouco difícil, é mais simples do que você parece. É só você escolher algumas referências e falar o que, é que essas pessoas fazem. E fazer também. Não é difícil, é muito simples, entendeu? E se esse vídeo ele te agregou alguma coisa, eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal e deixa o like, tá bom? Um forte abraço. Tamo junto.